Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Juliano Peretti aqui falando, tudo bem? Pessoal, pode um equipamento clone ser melhor que o original? Vamos acompanhar hoje a performance e a análise deste equipamento SARS P8S, um clone da famosa e conceituada CZ P75. E aí, será que um equipamento clone pode ser ainda melhor que o seu original? Vamos ver. A SARS Filmas P8S é um equipamento inspirado, ou digamos, clonado da CZ P75, um equipamento conceituado e muito bem avaliado por todos os usuários. E a SARS, na minha opinião, fez um bom trabalho. É um equipamento todo em metal, em aço, muito bem trabalhado, com a sua usinagem de excelente qualidade. Você não vê sobra de material nenhum. Ele é absolutamente liso, bem construído e que trouxe, na minha opinião, uma excelente performance. O que mais me surpreendeu nesse equipamento é essa empunhadura de boa qualidade. Essa parte aqui é em borracha, uma borracha bem dura, mas trouxe uma qualidade e uma eficiência muito grande na sua empunhadura. Ela vem com 2 magazines de 17 de capacidade e utiliza exatamente o mesmo projeto da CZ P75, então você pode utilizar também os magazines da P75 neste equipamento. Ele vem com safe e que pode ser utilizado quando você deixa o equipamento a pronto uso e dessa forma, apesar de ser um equipamento pesado, pesando aproximadamente 1,10 kg, eu não acho interessante para o porte velado, mas para quem gosta de equipamentos full size para utilizar de forma não velada, pode ser também uma opção. E outra coisa interessante é que eles adicionaram no projeto que não existe na CZ P75 ou compensadores, esses cortes que aliviam um pouco o peso do ferrolho. É interessante porque aqui você tem uma outra pegada e ela pode ser utilizada também para fazer a ciclagem do equipamento, porque vocês podem perceber que é um ferrolho bem fino e faz com que às vezes dificulte o manejo do equipamento, mas também reverte numa baixo recuo e ainda mais com o compensador ficou ainda melhor. Apesar de ser um equipamento clonado ou não, um projeto original, eu acho que é um equipamento de boa qualidade. O seu gatilho poderia ser um pouco melhor. Ele é relativamente pesado quando você vai utilizar ele em duplação, mas obviamente você pode utilizar ele sempre dessa forma. O gatilho de aproximadamente 5 libras de peso é um relativamente pesado, que é relativamente pesado para equipamentos assim nesse formato, mas não trouxe uma diminuição da precisão. E apesar dele ter um cano relativamente curto de 3,8 polegadas, achei bem interessante e tive uma boa precisão e uma primeira boa impressão desse equipamento. Ainda fiz apenas 200 disparos, mas eu quero chegar aos 1000 disparos nesse equipamento para ver como é a performance dele ao longo deste processo. Para você desmontar a SARS é basicamente a mesma forma de você desmontar a CZ P75. Obviamente, você primeiro verifica se está sem magazine, não existe nenhuma munição aqui. Então, você faz o alinhamento nessa parte aqui e empurra para retirar o lock. E aí você já pode observar a boa qualidade, tem que tomar cuidado na hora de retirar essa mola para que ela não voe. E olha que interessante, você já observa a qualidade porque o guia de mola de metal, ela está bem suja, porque eu tenho bastante disparos, e aqui está o microcompensador desse equipamento. E
toda a qualidade da construção, da usinagem. É um equipamento de boa qualidade, sem dúvida nenhuma. E, obviamente, para montar é tão simples quanto. Colocamos aqui novamente. Pressionamos o guia de mola, uma mola dupla. Encaixa muito bem. Isso aqui é o que eu acho interessante. Essa forma de trabalhar da CZ75, também, obviamente, o mesmo modelo aqui na SARS, faz com que todo o trilho, né, ele percorre toda a empunhadura. Isso traz mais estabilidade no equipamento. Porque às vezes você vê equipamentos como o Glock, né, que só tem dois pequenos slides, dois pequenos locais de contato. Então, montadinho. É isso aí. Eu, já há um bom tempo, venho avaliando esses equipamentos da Sarsılmaz, uma empresa turca com sede também aqui nos Estados Unidos, com a SARS USA. Como, por exemplo, essa aqui, a SARS 9X, que é um equipamento também clone, muito conceituado, e ele tem umas características muito parecidas com a HK, com o upper da Glock geração 3. E é um equipamento extremamente confiável e tive uma excelente percepção dele. Então, a SARS já é conhecida por utilizar projetos conceituados mundialmente e traz equipamentos, às vezes até por 1/3 do preço do original, mas com uma qualidade que me surpreende todas as vezes que eu faço o review deles. E não foi diferente com este equipamento aqui, a SARS P8S. A P8S ela é baseada na CZ P75, que é um equipamento clássico, mas a SARS não só copiou, ela fez algumas modificações que eu achei bem interessante. É um equipamento todo em metal, pesando exatamente 1 kg. É um equipamento até compacto, porque tem um cano de 3,8 polegadas, um pouco menor do que uma Glock 19. Mas o que eu achei bem interessante, alguns aspectos que a SARS melhorou, na minha opinião. Ela colocou, em primeiro lugar, vocês vão poder observar aqui, um compensador. Ela colocou, em primeiro lugar, um compensador aqui. Ela fez alguns recortes aqui no ferrolho, que fez com que o ferrolho ficasse um pouco mais moderno, até um pouco mais bonito, na minha opinião. E, principalmente, o compensador neste equipamento trouxe uma precisão, e olha que ele não tem Red Dot, que eu gosto de atirar com equipamentos Red Dot, não tenho um treinamento muito bom com equipamentos sem Red Dot, mas a 15, 20 metros eu tive uma performance surpreendente com esse equipamento, surpreendente. É um equipamento de dupla ação e ação simples, um gatilho razoável, não é o melhor gatilho, principalmente na dupla ação, mas ele também é vendido em somente ação simples, e mesmo sendo ação dupla, você pode sempre deixar ele acionado e utilizar ele sempre na ação simples. Assim como a CZ75, ele tem um ferrolho extremamente curto, que até às vezes dificulta a forma de você ciclar o equipamento. Mas até esses cortes aqui, esses relevos, até ajudam também nesse processo de ciclagem do equipamento, e ele vem com 2 magazines em metal de 17 de capacidade. E o mais interessante é que ele também pode utilizar os mesmos carregadores da CZ75. Então, ela é basicamente uma CZ75 com um custo quase 1/3 do valor da CZ. E o outro aspecto que eu achei muito legal, a empunhadura é uma empunhadura de borracha com uma ergonomia muito boa. Obviamente que por você utilizar as mesmas características da CZ75, existe uma série de outros side straps que você pode, existe uma série de empunhaduras que você pode comprar, madeira e outros desenhos, mas eu achei que esta aqui em borracha ficou com um desenho muito bom e trouxe uma qualidade muito boa na empunhadura, o que reverte, obviamente,
numa excelente precisão. Por que a empunhadura é tão importante, pessoal? É como se fosse o pneu de um carro. Se você tem um grip, se você tem uma pegada, se ele veste bem na sua mão, você tem um controle, você segura bem alto, isso consequentemente vai melhorar a sua precisão, porque você tem o controle do equipamento com muito mais eficiência quando a empunhadura é de qualidade. E eu fiquei muito surpreso, muito contente com esse equipamento, gostei bastante desse equipamento. Algo que me surpreendeu também é a qualidade da usinagem. Você percebe que existe todo um trabalho muito bem feito, ele é um preto fosco, mas existe um trabalho, um cuidado, não existe sobra de nada. Obviamente que equipamentos em metal você tem um acabamento muito melhor, porque você não tem nenhum tipo de rebarba, principalmente que às vezes você observa nos equipamentos de polímero. É um instrumento muito bem construído, fiquei bem contente. Um outro aspecto, que é algo que eu não me interesso bastante, mas existe também a possibilidade de você acionar o safe, a trava, que diferente da CZ75, pode ser acionado com ele engatilhado. Então, este seria a forma ideal de você portar um equipamento. É um equipamento relativamente pesado, eu digo assim, até bem pesado para porte velado, 1 kg. Não é um equipamento que eu usaria para porte velado, mas para quem gosta de equipamentos em full size e você aqui nos Estados Unidos, em determinados estados, você pode utilizar ele da forma não velada, então é relativamente um equipamento interessante. Mas pensando nele para defesa residencial, é um equipamento bem preciso, gostei bastante. Obviamente, por ser um modelo baseado em um modelo mais antigo, ele não tem aqui o Picatinny Rail, então você não consegue colocar lanterna aqui e obviamente ele também não pode colocar o Red Dot. Se você retirar isso aqui, existem placas adaptadoras onde você coloca o Red Dot aqui em cima, também uma possibilidade, mas aí você perde a alça e massa. Mas ela é de boa qualidade, tá? Boa qualidade, não é noturno, mas é de boa qualidade e ela é regulável também para cima e para baixo, tá? Então aqui você tem o safe, que ele não é ambidestro, somente de um lado. A forma de desmontar dele é semelhante da CZ75, como vocês puderam acompanhar, mas é um equipamento que me surpreendeu principalmente pelo valor e o que não reverteu numa baixa qualidade do equipamento, porque eu já tive a oportunidade de avaliar alguns outros equipamentos de outras marcas que são baseadas ou basicamente clones das originais, mas a Turquia tem se especializado em fazer equipamentos de boa qualidade, com cópias, clones ou originalmente projetos que não foram desenvolvidos pela própria indústria de boa qualidade, assim como alguns calibres 12 turcos que são de boa qualidade também. E a SARS vem me surpreendendo bastante. Ela tem inclusive um clone da Shadow 2 fenomenal, muito bom pela metade do preço. Então a SARS e Mars é um equipamento, é uma marca que eu acho que o Brasil deveria analisar com cuidado quando, obviamente, as legislações brasileiras permitirem, principalmente a volta do 9mm. Se eu não me engano, a SARS também tem calibre 380. É um equipamento que vale bem a pena, obviamente tem que chegar num custo interessante para o Brasil, que eu entendo que às vezes não é fácil. Então, o gatilho eu achei ele de boa qualidade. Não é um gatilho que eu gosto bastante, que esses gatilhos mais curvos, mas é o original que acontece na CZ P75. Então, hoje você tem fábricas de boa qualidade, utilizando projetos conceituados, como o 1911, projetos da CZ ou até shotguns calibre 12, de boa qualidade. Obviamente que é muito importante. Mais uma vez, eu sempre ressalto que você não deve acreditar 100% nos reviews feitos na internet, mas eles podem ser uma base de inspiração para provocar o interesse de vocês de conhecer o equipamento. E através do seu teste, da sua experiência, você tirar as suas próprias conclusões. Se vocês já tiveram a oportunidade de testar equipamentos clones ou até este mesmo P8S, por favor, coloque aí nos comentários o que vocês acham disso. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Sempre tem vídeo novo no canal. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus.